Olá, meus amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer enorme estar com você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a terceira lição desse primeiro trimestre de 2023. Nesse trimestre nós estamos estudando a revista Betel Dominical Adulto, que traz por título Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Quero mandar um abraço especial para todos vocês que têm mandado os seus comentários, a irmã Elaine, o irmão Edmilson, a irmã Rosa Andréia. Quero mandar também um abraço para a irmã Cleide e também os meus cumprimentos ao irmão Paulinho. Muito obrigado a todos vocês que têm mandado mensagens. Deus abençoe vocês grandemente. Quero lembrar também, se você não é inscrito nesse canal, gostaria que você se inscrevesse agora, deixasse seu comentário, ativasse o sininho para que você receba a notificação toda vez que nós soltamos um vídeo novo aqui no nosso canal. Quero dizer também que se você não assistiu as aulas anteriores, a aula número 1, a aula número 2, vai estar aparecendo aqui em cima agora um link para que você possa clicar e ter acesso à playlist com todos os vídeos. É muito importante que você assista esses vídeos para que você possa ter uma base sólida para entender tudo aquilo que nós estamos falando sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Então vamos começar com a aula de hoje. A aula de hoje traz por título Particularidades do Servo, e ela traz como texto áureo Marcos capítulo 8, no verso 2, que diz assim: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo e não têm o que comer. Verdade prática diz: como discípulos de Cristo, precisamos também, no poder do Espírito Santo, testemunhar com palavras e ações aspectos do caráter de Cristo. E nós temos também aqui o objetivo da lição. Qual que é o objetivo da lição desse dia, Renato? A lição de hoje tem o objetivo falar acerca da identidade de Jesus, mostrar que a autoridade de Jesus está acima de tudo e também destacar a compaixão de Cristo. O texto de referência do dia de hoje está em Marcos capítulo 9, do verso 1 ao 6. Eu não vou fazer essa leitura aqui com vocês, mas vocês têm a Bíblia aí na sua mão. Eu tenho certeza que alguns de vocês também têm a revista nas suas mãos. Vocês podem fazer essa leitura aí na sua casa, onde você estiver nesse momento. Eu tenho também que dizer que essa revista ela é escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira, ele que é ali pastor presidente da Assembleia de Deus em Fama, Goiás. Então, com certeza, esse material aqui está muito bom para trazer um aprendizado, para você melhorar a sua teologia, para você ampliar o seu conhecimento bíblico. Então, vamos aqui à introdução. A introdução ela vem dizendo: veremos a partir dessa lição que o conhecimento acerca de Jesus Cristo durante o seu ministério terreno se deu progressivamente. Enfatizamos 2 aspectos da identidade do servo sofredor que se destacam no Evangelho de Marcos: autoridade e compaixão. Então é sobre isso que nós vamos estar falando no dia de hoje. E vamos já ao primeiro tópico, que diz a identidade do servo. O autor da lição diz: podemos dizer que a identidade de uma pessoa é o que a faz ser distinta de todas. A cidade onde nasce, nome, sobrenome, quem são os seus avós, quem são os seus pais, quem são os seus irmãos, sexo, impressão digital, data de nascimento. Assim, nossa identidade nos faz pessoas únicas. Diante dessa certeza, iremos ver no Evangelho de Marcos a apropriada identidade de Jesus. Primeiro subtópico diz: muitos não conheciam a identidade do servo. Servir a Cristo também implica em conhecê-lo. A despeito desse pensamento, a melhor forma de conhecer mais sobre ele é por meio do estudo das Santas Escrituras, em particular no Novo Testamento, que descreve a sua história e como ele morreu na cruz por nós. Podemos dizer que desde o início Jesus é uma figura que causa admiração em muitos, pois não se sabia direito como defini-lo. Nesse sentido, o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Oséias capítulo 6, verso 3. Afigura-se que o Evangelho de Marcos nos apresenta a identidade de Cristo, Filho de Deus e servo obediente. Então nós vemos aqui nesse primeiro tópico e no primeiro subtópico falando sobre a identidade de Cristo.
Todos nós temos uma digital que é única, todos nós temos um entendimento e uma maneira de ver a vida que é única. Ninguém é igual a você e você não é igual a ninguém. Todos nós somos únicos e diante dos olhos de Deus nós também somos únicos. Todos nós temos a nossa própria identidade. Jesus também tinha elementos, características que o fazia único, uma pessoa única. E essas características que o Evangelho de Marcos nos mostra, como diz o autor, é filho de Deus e servo obediente. Essas são uma das duas características que o livro de Marcos vai trazer para a gente através dessa lição. O segundo subtópico do primeiro tópico diz: o servo conhecido progressivamente. No início do Evangelho de Marcos, após Jesus ensinar na sinagoga de Cafarnaum e de expulsar de um homem um espírito impuro que o importunava, todos se admiravam com a sua autoridade. Abre aspas, e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com que autoridade os espíritos imundos a ele lhes obedecem? Marcos capítulo 1, verso 27. Assistimos que em Marcos 4,41 que Jesus acalma a tempestade. Seus discípulos temerosos se perguntam, abre aspas, mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Podemos ainda acrescentar que em Marcos capítulo 6, do verso 1 ao 6, as perguntas de quem era de fato Jesus se graduam tendo início as tentativas mais diversas para dar conta de quem de fato ele era. Então nós vemos aqui nesse subtópico que Jesus ele foi sendo conhecido gradativamente a partir da sua identidade, aquela identidade única que ele tinha de conexão com Deus, dos milagres que ele fazia, da forma como ele se comportava, da forma como ele tratava as pessoas, foi gerando nas pessoas uma curiosidade em saber quem de fato era Jesus. E aí nós temos o terceiro subtópico desse primeiro tópico que diz: andar com o servo nos faz conhecê-lo. E aí o autor diz: não há nada mais precioso do que ser conhecido por Jesus e conhecê-lo. Nesse sentido, temos a certeza de que para conhecer Jesus de verdade precisamos nos relacionar com ele. Marcos nos mostra em seu evangelho que a última vez que a pergunta sobre a sua identidade de Jesus aparece no livro é feita pelo próprio Jesus e é dirigida aos seus discípulos. Abre aspas. Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outro, Elias, e mais outro, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Marcos capítulo 8, no verso 27 ao 29. Pedro agora, depois de andar com Jesus e ter intimidade com ele, expressa sua firme convicção de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós vemos nesse primeiro tópico que a identidade de Jesus, ela é revelada a nós gradativamente. A partir do momento que nós começamos a andar com Jesus, nós não sabemos tudo sobre Jesus, nós sabemos algo sobre Jesus, mas amanhã nós vamos saber um pouco mais, no outro dia nós vamos saber um pouquinho mais, porque nós estamos prosseguindo em conhecer a Jesus Cristo. Nós precisamos viver uma vida de caminhada onde nós estamos conhecendo a Jesus todos os dias, e esse conhecimento não é um conhecimento coletivo, esse conhecimento é um conhecimento individual que você recebe a partir do momento que você anda com ele. Como que nós podemos afirmar isso? Nós podemos dizer porque Jesus pergunta aos seus discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Estão dizendo que você é Elias, ou estão dizendo que você é um dos profetas. Então Jesus pergunta para eles, os discípulos, aqueles que andavam com ele: quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E essa percepção de Pedro, ela só é possível a partir do momento que ele caminhou com Jesus, a partir do momento que ele teve intimidade com Jesus. Então é fundamental que eu e você, na posição de servos de Cristo, nesse mesmo serviço que ele veio fazer na terra, estejamos alinhados em conhecer e conhecer a Deus todos os dias, para que nós possamos ter a verdadeira perspectiva da sua obra, da obra de Cristo nas nossas vidas, dentro das nossas igrejas e dentro desse tempo que nós estamos vivendo, que se chama hoje. Conheçamos a Jesus diariamente, eu não vou me cansar de dizer isso, nós precisamos conhecer a Cristo no nosso dia a dia. E então nós vamos aqui ao nosso segundo tópico, que diz a autoridade do servo. A partir do que pode se
ler no Evangelho de Marcos, Jesus, por onde caminhou, realizou muitos prodígios, e seu ensino era admirado por todos que o seguiam e ouviam, porque possuía autoridade. Marcos capítulo 1, verso 27. Primeiro subtópico: a autoridade da mensagem do servo. Podemos afirmar que a fonte de autoridade de Jesus vinha do céu. Nas escrituras deixadas pelo evangelista Mateus, lemos as seguintes palavras de Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Ao longo do Evangelho de Marcos, podemos visualizar que a palavra de Jesus diferencia de tudo que o povo estava acostumado a ouvir. Abre aspas, e respondendo Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. E então o espírito imundo, convulsionando e clamando em grande voz, saiu dele. Marcos capítulo 1, no verso 25 e 26. Ao notarmos os demônios saindo, sem hesitar, podemos constatar que a sua mensagem apresentava a autoridade dos céus. Segundo o subtópico do segundo ponto, a autoridade do servo foi atestada por sua palavra. Para bem compreender, na palavra de Jesus existiam ensinamentos sólidos, que o povo começou a perceber e admirar. Sua maneira de ensinar fazia com que eles aprendessem as verdades espirituais com autoridade, sufocando as tradições dos religiosos, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Marcos capítulo 7, no verso 13. Importante ressaltar que nos ensinamentos de Jesus, ele nos fez perceber a sua autoridade sobre os demônios. Abre aspas, por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha, e indo ele para casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Marcos capítulo 7, no verso 29 ao 31. Então, meus amigos, nesse segundo tópico, nós vemos que a autoridade do servo ela foi atestada na sua própria palavra. Então, não há questionamento sobre a autoridade de Jesus, sobre de onde vem a autoridade de Jesus. É claro, a partir desse ponto, que a autoridade de Jesus ela vem do céu. E o que me chama muito a atenção aqui nesse segundo subtópico é que Jesus ensinava com tanta autoridade que até mesmo as pessoas que haviam crescido dentro da religião, da tradição, desde muito pequeno, acabavam acreditando no ensinamento de Jesus por causa da autoridade que Jesus trazia em cada ensinamento. Então nós vamos agora para o terceiro e último subtópico desse segundo tópico, que diz: a autoridade do servo foi confirmada perante o mundo espiritual. Vamos ver o que o autor diz. Acompanhando o itinerário traçado pelo Evangelho de Marcos, vemos que Jesus é a demonstração apropriada do Pai. A ele foi oferecido o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos, ficando evidenciado em todo o Novo Testamento que até mesmo sobre os demônios, abre aspas, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 e afogaram-se no mar. Fecha aspas, Marcos capítulo 5, do verso 12 ao 13. Então nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela era a autoridade. Não existia limites humanos para Jesus Cristo. Ora, ele curava enfermos, ele ressuscitava mortos, ele expulsava demônios, ele tinha toda a autoridade. E então assim nós passamos para o nosso terceiro ponto dessa lição, que vai nos apresentar mais um aspecto sobre a pessoa do servo, sobre a pessoa de Jesus, que diz assim: a compaixão do servo. E nós vamos ver aqui o que o autor diz sobre esse ponto. O Evangelho de Marcos descreve que Jesus, em suas peregrinações pelas cidades e povoados, ao notar as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam angustiadas e desfavorecidas como ovelhas sem pastor. Marcos capítulo 6, 34. Primeiro subtópico desse terceiro ponto, a clemência do servo. O Evangelho de Marcos, assim como os demais, nos apresenta que a morte, assim como as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, são decorrentes da queda. Entretanto, podemos verificar que Cristo veio ao mundo e demonstrou compaixão ao libertar os homens das garras de Satanás. Abre aspas, naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os de seus discípulos
discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Marcos capítulo 8, do verso 1 ao 2. Que vemos então? Que o servo, por sua compaixão, curou todos que iam até ele. Então nós vemos nesse primeiro subtópico que Jesus tinha compaixão das pessoas. Era isso que movia dentro do coração de Jesus. Jesus tinha um coração que era cheio de compaixão pelas pessoas. Ele não simplesmente amava a si mesmo, ele não simplesmente amava o Pai, mas ele amava todos aqueles que Deus tinha entregue nas mãos dele. Ele tinha tanta compaixão que quando ele via alguém sofrendo, ele os curava. Ele tinha tanta compaixão que quando ele viu essa multidão que está descrita em Marcos capítulo 8, com fome, que ia voltar para sua casa, e ele pensou na volta para casa dessas pessoas passando mal de fome, desfalecendo pelo caminho, e então ele multiplica aqueles pães para que aquelas pessoas pudessem comer. Esse era o coração de Jesus, um coração que tinha compaixão pelas pessoas. E o segundo subtópico diz o servo que se compadece. Vamos ver o que o autor diz acerca desse subtópico. A partir da ótica do Evangelho de Marcos, podemos dizer que os males, doenças e a morte passaram a existir por decorrência da entrada do pecado no mundo. Dentro desse panorama, podemos dizer que o pecado trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Depois da queda, o ser humano já não seria mais o mesmo. Entretanto, Jesus demonstrou compaixão ao vir ao mundo para resgatar o homem da maldição do pecado. Cristo demonstrou todo o seu amor se fazendo pecado por nós, e na cruz levou as nossas iniquidades sobre si. Isaías 53, verso 4. Então nós vemos nesse segundo subtópico que Jesus não apenas se importava e se compadecia daquelas pessoas que estavam ali ao seu redor naquele momento da história, aquelas pessoas que estavam enfermas, aquelas pessoas que estavam passando por dificuldades, aquelas pessoas que precisavam do pão, mas Jesus ele se compadece de mim e de você, porque no momento que ele se entrega na cruz do Calvário, ele não está se entregando apenas por aquelas pessoas que estavam presentes naquele tempo em que ele estava vivendo, mas naquele momento onde ele entrega a sua vida por todos, ele entrega a sua vida por mim e por você. Nós somos salvos pela graça através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nós vamos aqui agora para o nosso terceiro subtópico que diz: o servo nos ensina que onde a compaixão abunda o amor. E nós vamos ver o que o autor diz sobre esse ponto. Chama-nos a atenção o fato de que, na cura de um leproso, Marcos relata que Jesus demonstra sua compaixão a esse homem, abre aspas, e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e prostrando-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo, fecha aspas, Marcos capítulo 1, no verso 40 e 41. Compreende-se facilmente com esse fim Jesus veio ao mundo para demonstrar sua compaixão com todos os que se aproximavam dele, curando doentes, ressuscitando mortos para que todos fossem salvos das garras de Satanás. Então nós vemos nesse terceiro tópico que Jesus ele tinha compaixão de todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor. O que é a compaixão? Jesus se importava com aquelas pessoas. Jesus realmente se importava com a dor que aquelas pessoas estavam sentindo. Jesus queria trazer o alívio, e para muitas daquelas pessoas Jesus trouxe um alívio imediato, e para mim e para você ele trouxe a salvação. Filipenses capítulo 2, no verso 5 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então que possa haver em mim e você, que nós possamos começar a cultivar dentro dos nossos corações esse mesmo sentimento. Qual que é esse sentimento que havia dentro de Jesus? É o sentimento de amor pelo próximo. A Bíblia diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então que nós possamos demonstrar esse nosso amor, essa nossa compaixão aos nossos vizinhos, às pessoas que estão ao nosso lado. Quantas vezes alguém reclama do seu lado de uma dor de cabeça, uma dor de coluna, de um problema no coração, e muitas vezes você simplesmente dá ouvido de mercador e não escuta aquilo que aquela pessoa está dizendo? O que o coração compassivo de Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria ao ouvir esse questionamento de um amigo? Eu tenho certeza que Jesus repreenderia a dor. Eu tenho certeza que Jesus repreenderia essa doença e essa pessoa seria curada. Que haja em nós, meus irmãos, esse mesmo sentimento
de compaixão que havia em Cristo Jesus. Que você possa orar por pessoas no seu dia a dia, que pessoas que estão com problema venham receber orações da sua pessoa, porque você tem compaixão como Jesus tinha. E você quer saber o que vai acontecer? Pessoas vão ser curadas, pessoas vão começar a testemunhar o que está acontecendo através da sua vida, através do Espírito Santo de Deus que está agindo através da sua vida. Pessoas vão começar a conhecer o Evangelho de Cristo através dos atos que você está praticando, através da compaixão que você está demonstrando para as pessoas que estão ao seu redor. É difícil nós mostrarmos compaixão para todas as pessoas? Com certeza é difícil, mas nós precisamos ter esse mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Todos nós carecemos da graça de Deus e nós somos instrumentos de Deus nessa geração que nós estamos vivendo. Então, impõe a mão sobre as pessoas, ore com as pessoas, porque o milagre que vai acontecer na vida daquelas pessoas vai ser propaganda para um grande reavivamento que vai acontecer nos nossos tempos. Eu tenho certeza que será um diferencial na vida das pessoas que forem tocadas pela compaixão que existe dentro do seu coração. E concluindo essa lição, podemos dizer, é na caminhada e no relacionamento diário com o Senhor que vamos conhecendo e crescendo no conhecimento acerca de Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, no verso 18. Deus abençoe você, muito obrigado por estar comigo em mais uma aula na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu espero você aqui na próxima semana para o nosso próximo vídeo na lição 4. Se você não é inscrito nesse canal, meu amigo, se inscreva agora, deixe aí o seu comentário, assine aí o sininho, clica no sininho para que você possa receber as notificações quando nós lançarmos um novo vídeo. Deus abençoe você e eu te vejo na nossa próxima aula.